Fila de banco, fila nos caixas de supermercado, filas nas repartições públicas. Esse mal a qual todos estamos sujeitos foi objeto de estudo da tese de doutorado do psicólogo Fábio Iglesias, da Universidade de Brasília. E sobre esse assunto a gente conversa com o Dr. Fábio agora, aqui no Repórter Nacional Manhã. Bom dia, Fábio. Bom dia. Você estudou aí fila de cinema, fila de banco. O comportamento das pessoas muda, varia de fila para fila? Sim, sem dúvida. Uma grande diferença que se observa é que se a natureza do serviço é mais burocrática, as pessoas tendem a adotar um comportamento diferente, por exemplo, de um serviço de lazer. O serviço de lazer, geralmente, ele é escolhido, você escolhe o local, a companhia, o horário, né? E geralmente você tem opções, né? O que não é verdade para ambientes burocráticos, como por exemplo um banco, uma repartição pública, né? Tirar documentos, etc. Mas o brasileiro em geral é muito paciente, muito acomodado em relação aos seus direitos? Sim, a pesquisa tem mostrado isso, né? Que os brasileiros tendem a reclamar pouco de situações onde eles são forçados a esperar. Ou até situações assim incômodas em fila, como por exemplo não ter lugar para sentar, ou então ocorrência de intrusões, né? Os chamados fura-filas, né? Então, de fato, se observa que as pessoas reagem muito pouco a situações dessa natureza. Os bancos, por exemplo, vivem fazendo propaganda, mas todos colocam sempre ali 2 caixas para atender todo mundo. Não muda nunca. Isso irrita? Que tipo de serviços ou não serviços que irrita o usuário que está na fila? Sim, uma das maiores fontes de irritação dos usuários, principalmente em situação de banco, é a falta de informação. Então, mais do que a situação de ter que esperar, é não saber quanto tempo tem que esperar, não saber qual é a sua posição na fila e muitas vezes não ter qualquer garantia de atendimento, que é uma informação muito relevante. Mas isso, ele não reage a isso de uma forma ir reclamar os direitos e tal? Não, porque geralmente a reclamação ela depende de um suporte social, né? Por exemplo, na ocorrência de uma intrusão, a primeira reação da pessoa é olhar para trás e ver se alguém mais, algum outro usuário identificou o intruso, né? E assim, para que haja uma reação coletiva. Mas geralmente quando a pessoa olha para trás, ninguém reage, ninguém parece se incomodar, então geralmente fica por isso mesmo. Mas a que você atribui essa acomodação? Bom, o primeiro motivo é porque, sem dúvida, a ação do intruso pode ser ambígua, né? Você nunca tem certeza de que é um intruso. Pode ser apenas uma pessoa pedindo informação, pode ser algum acompanhante de alguém que já estava na fila, pode até ser um funcionário, então a pessoa fica com um certo receio, né? O segundo motivo é o medo de se expor, né? Quer dizer, uma situação em que você de vítima passa a ser réu, porque você está criando uma confusão. E muitas vezes os funcionários acabam punindo a reação das pessoas com a ameaça de que está realmente perturbando a ordem do ambiente, né? No Distrito Federal existe uma lei que determina o tempo máximo de espera nas filas. Essa lei pegou? O que diz essa lei? Sim, essa lei diz que existe um limite máximo salvo algumas exceções, né? Existe um limite máximo de tempo de espera, né? O que ocorre é que isso tem motivado uma série de processos, né? E tem buscado maiores ações em termos do direito do consumidor, né? Mas ainda assim, muitas vezes é muito difícil de controlar, como eu disse, tem essas exceções que muitas vezes são exploradas pelas instituições, principalmente as instituições bancárias, mas sem dúvida criam um apelo maior para que as pessoas reajam, pelo menos façam comentários na fila e isso possa motivar alguma mudança. Nesse teu estudo você mediu o tempo de espera em diversas filas. Onde elas acontecem com maior tempo? Sim, é verdade. O maior tempo é difícil determinar porque as filas dependem do horário do dia, dependem da demanda, tá? Mas o que se verificou é que realmente as pessoas tendem a exagerar muito, a superestimar o tempo que elas passam na fila. Então, uma espera de 5, 6 minutos, quando elas são indagadas sobre isso, elas relatam que esperam 20, 25 minutos, né? Então, realmente uma visão bastante pessimista. Você tirou alguma conclusão sobre a qualidade de serviços oferecidos? A gente falava de banco, por exemplo, é comum você estar numa fila longa e estar o caixa conversando com um colega de trabalho, parece que não está nem aí para a fila. Como é que está a qualidade dos serviços oferecidos no Brasil? Não só em banco, mas de uma forma geral. Bom, em geral, muito ruim, pelo menos pelos dados que as pessoas relatam nas entrevistas e todas as etapas da pesquisa que envolveram questionário, entrevista, observação, experimentos, né? O que se pode concluir, sem dúvida, é que o que faz uma enorme diferença é se aquele sistema tem alguma concorrência, tá? Então, por exemplo, bancos privados, eles têm concorrência, eles competem entre si, então eles vão zelar muito mais pela qualidade do atendimento, o que já não é verdade, por exemplo, para o serviço público. Certo, Fábio. Obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, bom dia.